Olá, vamos então começar a nossa 12ª aula de História Moderna 2. Vamos dar uma olhadinha na Revolução Científica do século XVII. Essa aula ela é um ótimo contraponto à aula anterior, que foi sobre o Barroco, né? Lá na aula de Barroco, nós enfatizamos a questão do impacto dramático, né? De um pensamento bastante marcado pelas dificuldades que o século XVII criou, né, de uma maneira geral, e como isso se reflete nas artes, né, de uma maneira que acentua, inclusive no mundo católico, né, nos países de maioria católica, uma expressão religiosa muito forte, não descuidando, é claro, do impacto que também esse barroco vai ter no mundo protestante. Mas, como vocês lembram, na aula passada a gente enfatizou alguns aspectos dessa questão. Então, num mundo em que a contradição, a destruição, né, se desenvolvia de maneira bastante significativa, né, a gente vê também acontecendo uma transformação muito interessante de se observar, que é o que se convencionou chamar de Revolução Científica, né? A gente vai problematizar, é claro, esse conceito, como a gente tem sempre feito. Eu sei que isso deixa vocês agoniados, porque vocês queriam que eu dissesse tudo o que é, né? Mas eu só coloco para vocês dúvidas, mas é a nossa função, né? É justamente essa, é de espalhar a dúvida na cabeça de vocês, para que vocês possam construir as suas próprias interpretações, né? Então, eu vou desaparecer para a gente poder falar de coisas, aproveitar o espaço aqui do slide de maneira mais inteligente. A primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que o conceito de revolução científica é um conceito que está em plena discussão. A gente tem ainda um debate bastante forte em relação a esse conceito de revolução científica, né? Normalmente, de uma maneira geral, a Revolução Científica é um nome dado pelos historiadores da ciência, que é uma especialidade que tem dentro da história, assim como tem história da arte, que estuda o barroco, por exemplo, que a gente viu na aula passada. A gente também tem uma especialidade em história, que é a história da ciência, né? Os historiadores da ciência, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tem um grupo muito forte de História da Ciência ligado à Fundação Oswaldo Cruz, e também na UFRJ tem o professor Ziller, que é também um grande representante da história da ciência aqui no Rio de Janeiro. Então, de fato, é uma especialidade, tem uma discussão muito específica. Quem quiser entrar nesse meio vai ter que fazer um estudo aprofundado sobre essa discussão toda que envolve o conceito de história da ciência também, né? Mas então, esses historiadores da ciência definem a Revolução Científica de uma maneira geral, né, como um movimento que marcou o nascimento do que a gente chama de ciência moderna. Então, veja bem, os historiadores é que estão criando um conceito, o Revolução Científica, e eu diria que até mesmo um conceito de ciência moderna, são dois conceitos importantes, né, que estão surgindo aí nessa reflexão. E por isso é que a gente está dizendo que eles são mais um conceito do que um fenômeno histórico, ou seja, não necessariamente é uma coisa que aconteceu como se fosse lá uma guerra, né, ou
descoberta de um país, né? Mas, na verdade, a Revolução Científica é uma tradução que os historiadores da ciência tentam fazer de um certo momento histórico em que há uma mudança, ou o avolumar de uma mudança, e isso vai depender da linha que você adotar quando você for estudar esse tema, sobre o que está acontecendo em aspectos do conhecimento das forças da natureza, né? No século XIX, já havia uma percepção de que no século XVII tinha havido uma ruptura, uma quebra, né? Em relação ao que existia antes. Então, para uma visão ainda não solidificada de uma revolução científica, ainda assim, de uma maneira geral, os historiadores estavam de acordo de que havia um momento de transformação, aí, de ruptura, de quebra em relação a um passado desse século XVII sobre as questões da interpretação das forças da natureza, né? No século XX, desculpem, um historiador, Alexandre Coiré, ele vai criar, praticamente ele é o criador do termo revolução científica, mas ele também ressignifica o conceito em função desse momento que a gente está falando do século XIX, né? Essa visão de ruptura, né? Para ele, para o Coiré, o entendimento de que essas transformações do conhecimento científico filosóficos de meados do século XVII, elas são uma ruptura, né? Elas, portanto, nesse aspecto ele concorda com o século XIX, mas ele, ao contrário do século XIX, dos pensadores do século XIX, dos historiadores do século XIX, ele não enfatiza o processo de experimentação. Ele acha que é muito mais interessante para a gente entender a fundamentação da ciência moderna nesse debate científico-filosófico, nessa estrutura do pensamento, especialmente na questão do realismo matemático, que para ele surgiu, emergiu ao longo do século XVII. Então, para ele, então, ele concorda que há uma ruptura, ou, portanto, ele concorda com essa visão genérica que vinha desde o século XIX, em perceber o século XVII como um momento de quebra, né? Mas ele não enfatiza as mesmas coisas que os outros historiadores do século XIX costumavam enfatizar, especialmente a questão da experimentação, né? Ele acha que é muito mais produtivo a gente pensar nesse debate científico-filosófico, nesse fortalecimento do realismo matemático, do que em outra coisa. Nem todo mundo, atualmente, concorda com essa percepção de que o Coiré tá apresentando, de que há uma ruptura. Algumas pessoas acham que não, né? Que, na verdade, você pode ver a Revolução Científica sem a palavra revolução, né? Na verdade, uma evolução científica, no sentido de que haveria uma continuidade. Várias gerações de cientistas teriam contribuído ao longo do tempo para que houvesse essas. Oh, meu Deus, eu gravei. Ah, não, está aqui o microfone. Pensei que o microfone estava longe de mim. Desculpem. Não, me desconcentrei completamente por causa do negócio do microfone. Deixa eu voltar aqui. Então, para alguns historiadores, há uma visão diferente do Coiré, de que não há uma ruptura, não há uma revolução científica, mas sim uma continuação, um acúmulo de conhecimentos que vão se traduzindo numa melhor
tradução, né, ao longo do século XVII. Isso é um debate. Não há como a gente tomar partido de uma coisa ou de outra. Isso, à medida que vocês forem estudando mais profundamente, se vocês quiserem se especializar nesse tema, vocês vão criar os seus argumentos e vão fundamentar os seus argumentos e vão se alinhar a algum tipo de tendência aí desse debate, né? Um conceito que é importante a gente apresentar para vocês é o conceito de filosofia natural, né? Se você for procurar, é muito mais comum ao longo até o século XVII e inclusive no próprio século XVII, os cientistas, as pessoas que se dedicavam ao que a gente chama de ciência hoje, né? Eles se diziam adeptos de uma filosofia natural, ou seja, é um conjunto de ideias que formam o entendimento que existiam naquela época sobre as forças da natureza e como é que se interpretariam essas forças da natureza através dos estudos dessas pessoas todas, né? Então, para alguns críticos do termo revolução científica, esse termo, mais uma vez, não seria muito adequado, porque não haveria uma consciência do conceito de ciência até o século XVII. E sim, essa ideia mais genérica que vinha desde a antiguidade de uma filosofia natural, né? De um conhecimento que interpreta e estuda as forças da natureza. A ideia de ciência, o conceito de ciência, ele vai se desenvolver justamente a partir do século XVII e do século XVIII, com o Iluminismo, e que vai ser o grande eixo identitário da nossa época. Não é à toa que, com a pandemia, por exemplo, vocês devem ter percebido, para a nossa total perplexidade, né, que em pleno século XXI ainda há pessoas que discutem seriamente a validade da ciência, né? E isso ficou patente na questão das vacinas. Há ainda hoje pessoas que reagem à ideia da eficiência da vacina, não só da Covid, mas de qualquer outra vacina, né? E que se opõem a uma visão científica sobre o tema, né? O que a gente chama de negacionistas, essa corrente bastante complexa e difícil de acreditar que em pleno século XXI a gente ainda tenha esse tipo de debate, né? Mas é o que temos, né? Fazer o quê? De qualquer forma, é claro que a ciência ela tem uma história também, né? E a gente tem que pensar nela nesse sentido também, né? Mais tarde, além do Coiré, um outro grande nome que vai trabalhar o conceito de revolução científica é um outro pensador chamado Thomas Kuhn, né? O Thomas Kuhn, ele vai problematizar a questão colocando uma pergunta, né? O que deve ser melhor para a gente definir essa revolução científica? Se é usá-la no singular ou no plural? Vocês já viram que essa questão não é uma questão tola, né? Algumas vezes aqui no nosso curso de Moderna 2, a gente já colocou essa questão do plural e do singular para vários conceitos, né? Por quê? Porque justamente essa ideia de colocar no plural é sempre uma tentativa de... não deixa de ser uma crítica a um conceito original, né? E o Thomas Kuhn está fazendo isso, quando ele sugere que é melhor chamar a revolução científica no plural, ou seja, usar o termo revoluções científicas. Por que ele acha isso? Porque ele acha que, na verdade, você tem uma pluralidade de eventos acontecendo, né?
e que essa pluralidade tem que ser traduzida pelo conceito. Por isso, então, ele defende isso. E uma outra ideia que está muito associada ao Thomas Kuhn e que se espalhou, de uma maneira geral, até da história da ciência para outros ramos da história, né, é esse conceito de quebra de paradigma. Né? A ideia de que existem modelos teóricos que, com o tempo, são superados pela ciência. A gente vai apresentar a vocês aqui uma quebra de paradigma logo no nosso próximo slide, que é fundamental para tudo que se discutiu no século XVI e século XVII. Né? Então, esse conceito é um conceito que está sendo aplicado também em outras áreas da história. Né? Muitas vezes a gente tem, vocês já devem ter ouvido falar em quebra de paradigma, e o autor desse conceito é o Thomas Kuhn. Tá? E existe ainda um terceiro nome da história da ciência que tem que ser apresentado a vocês, que é o do Stephen Shapin, ou Shapin, como vocês quiserem falar. Né? Ele é um crítico do conceito de revolução científica. Ele acusa, né, seriamente o conceito como o responsável pela criação de um mito que a história da ciência teria fabricado, né? Sugerindo, inclusive, uma falsidade, né, nessa definição de história da ciência em relação ao termo revolução científica. Né? E ele faz uma outra denúncia. Eu vou dividir primeiro, vou dizer as duas coisas para depois explicar o que eu concordo e o que eu discordo. E aí, associado a essa ideia, ele também diz que, na verdade, o que o pessoal da história da ciência faz é reproduzir os debates científicos vitoriosos, sem levar em conta os debates, aqueles que debateram e que perderam na disputa desse debate. Né? Para ele, seria muito mais interessante se a gente olhasse para o século XVII e para outras épocas, com essa perspectiva de perceber o grau de força que uma proposta científica gera em termos de homogeneidade, de hegemonia sobre os outros. Né? A gente tem aqui alguns exemplos que a gente pode falar, mas antes disso, deixa eu explicar então a minha posição. Eu acho que acusar a história da ciência de ter criado um mito, ou seja, de colocar a história da ciência como uma causadora de uma inverdade histórica, é meio pesado, é uma crítica um pouco violenta, eu acho, não concordo com ela. Né? Os historiadores eles têm direito de fazer isso, de olhar para o passado e classificar esse passado. Vocês já estudaram vários momentos em que os historiadores fizeram isso, né? Quando a gente define, por exemplo, as atividades econômicas da época moderna, a gente usa o termo mercantilismo. Quando a gente define, por mais problemáticas que sejam as definições, a experiência política do passado moderno, como o absolutismo, ou poder absoluto, ou o antigo regime, como a gente discutiu com vocês, né? É claro que isso é uma apropriação e uma tradução que os historiadores fazem. E isso não quer dizer que seja mentira, né? Não quer dizer que seja errado. É uma questão de um esforço de interpretação do passado. E que, nesse caso, você tem que usar, é inevitável que você use conceitos. E que, por vezes, você crie conceitos. Né? Uma visão que não aceita nenhuma construção de conceito me parece impeditiva de desenvolver uma reflexão histórica. Né? Então, com essa crítica, eu não concordo mesmo. Mas acho que a crítica que ele fala que há uma tensão muito grande, só o foco, né, a luz só é jogada naquele grupo que acaba saindo vitorioso, né, é uma crítica que vale a pena.
porque a gente pode pensar em vários momentos da história em que, de fato, a ciência podia ter ido para outro caminho, né? Tem uma análise muito interessante, já não é do século XVII, é posterior, né? Mas tem uma discussão muito interessante do que seria a questão da energia se a gente não tivesse, se o Ocidente, né, se o mundo ocidental, se a civilização ocidental, se o capitalismo não tivesse investido mais na ideia de uma energia elétrica como a do Thomas Edison, que ele sugeriu, do que, por exemplo, a de um Tesla, por exemplo, né? Que seria uma energia muito mais barata e muito mais fácil, né, de ser difundida. Mas aqui, mais uma vez, é uma discussão, né? E eu acho que o historiador, diante dessa crítica, ele tem que perceber que ele pode dar mais atenção para esses derrotados, né? Para esses que tinham propostas que não prevaleceram, ou porque sucumbiram diante de uma competição de interesse econômico, ou porque estavam mesmo errados, né? Então, quando a gente fala, já lá no século XIX, quando a gente fala do Darwin, fala do evolucionismo, a gente tem que estudar também os outros caras que disputaram com Darwin, né? Esse discurso. É interessante fazer isso. Não como uma maneira de desqualificar o que ganhou, mas de mostrar uma coisa que eu acho que é muito importante em história, que é a, as possibilidades que sempre vão ser múltiplas num determinado momento histórico. É claro que a história acaba acontecendo de uma maneira, mas num determinado momento, coisas podiam acontecer de maneiras diferentes. Atualmente, por exemplo, a gente pode pensar em dois casos assim bem interessantes. A gente tem dois momentos históricos muito singulares, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Se a gente pensa no mundo, por exemplo, a questão da guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia ela pode ser um evento que daqui a 10 anos a gente vai olhar e falar que é um evento isolado, de uma disputa territorial entre a Rússia e a Ucrânia, com a manipulação dos interesses americanos, ou a gente pode estar falando de uma terceira guerra mundial. Né? Os eventos como estão agora não nos dão certeza nem segurança das possibilidades todas que nós temos de vários acontecimentos. Né? A gente pode tanto descambar para uma guerra mundial, quanto a gente pode ficar restrito a essa guerra estúpida e massacrante e destrutiva de um só país e destrutiva da economia mundial, por exemplo. Né? E existem outros cenários que a gente pode ficar imaginando: a destruição do capitalismo, a destruição da hegemonia americana através do dólar, do enfraquecimento do dólar, e vai por aí. Né? O que vai acontecer a gente não sabe, mas a gente sabe que existem várias possibilidades. Né? A mesma coisa agora no Brasil, com esse evento de ontem que o Bolsonaro ele deu a graça para o Daniel Silveira. Né? Ao fazer isso, quais são as possibilidades do que podem acontecer? A nossa democracia pode ir para o ralo, por exemplo, né? E um golpe se consolidar, um golpe militar, talvez, apoiando a proposta do Bolsonaro, ou não, ou a reação da sociedade e dos outros poderes, do legislativo e do judiciário, seja a de mostrar que o poder executivo não tem o direito de interferir numa decisão judicial que sequer foi completada. Né? Mas o que vai acontecer a gente não sabe. A gente tem possibilidades de acontecimento. Então, quando o historiador olha o passado, ele olha o passado já sabendo o que aconteceu. Né? Então, quando eu olho para o passado e vejo lá a Revolução Científica, ou uma série de cientistas disputando o discurso
sobre a natureza, né? Eu sei quem ganhou, né? Eu sei quem ganhou essa disputa. Então é muito fácil para mim, como historiadora, explicar esse caminho, né? O interessante, e acho que daí a crítica do Chapin é interessante, é você ver que existiam outras possibilidades. E exercitar o nosso raciocínio nessa variação, nessa construção de vários cenários, é muito interessante para a gente também exercitar essa forma de compreensão, de interpretação dos dias atuais, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que quebrar aí um pouco essa crítica que eu acho bastante violenta, né? E o Chapin tem uma outra coisa que ele afirma com muita veemência, ele não vê ruptura, ele vê uma evolução científica, né? E aqui também a gente pode ficar um tempão discutindo o que seria melhor a gente por que caminho a gente deveria optar, né? Eu acho que a melhor maneira da gente ouvir essa crítica e ao mesmo tempo perceber o quanto ela pode ser útil no debate é mostrar que sim, existem aspectos que são de um conhecimento acumulado. Mas a resposta mais interessante, que eu acho, a mais rica, é a gente perceber isso não como uma crítica, mas como uma exaltação de que a ciência ela pode até ter a contribuição da genialidade de alguns personagens, sim, é verdade, né? Mas a ciência é sempre coletiva, né? Por mais que uma pessoa possa ganhar o nome e dar o nome a uma determinada perspectiva, um determinado aparelho, a determinado instrumento e assim por diante, por detrás disso tem uma série de outras pessoas fazendo uma série de outras coisas e combinando uma série de outros experimentos, reflexões. E eu acredito muito nisso, nessa perspectiva, nessa compreensão de que é um conhecimento coletivo, né? Eu acho, mais uma vez, usando o exemplo dos últimos anos da pandemia, a demonstração da força do trabalho coletivo da ciência é justamente a vacinação contra a Covid, né? Num tempo recorde, coisas de meses, os cientistas conseguiram chegar a não uma, mas a duas, três fórmulas de enfrentamento da crise pandêmica, através da elaboração de algumas vacinas, com princípios ativos diferentes, com lógicas teóricas diferentes, mas cada uma com a sua contribuição, e até a gente acabou descobrindo que a combinação delas até era melhor do que apenas apostar apenas numa modalidade de vacina. Então, quer dizer, é uma demonstração muito eloquente desse aspecto coletivo que eu quero ressaltar aqui quando a gente reflete sobre a Revolução Científica. Então, é razoável a crítica de perceber que a ciência, nesse século XVII, ele não está necessariamente fazendo uma ruptura, mas também não invalida o conceito de revolução científica, porque, de fato, a partir do século XVII, há uma mudança dramática da percepção sobre o que é ciência, né? Ou sobre o que era a filosofia natural, para se transformar no que a gente hoje chama de ciência. E as duas chaves para a gente entender isso é o experimentalismo e a matematização. Essas duas tendências que não são exclusivas do século XVII, elas já vêm se desenvolvendo com o Renascimento, de uma maneira geral, ou seja, miseravelmente desde o século XVI, ou talvez um pouquinho antes, né?
Mas no século XVII, essas duas fórmulas elas se impõem, elas se consolidam como tendência, né? E elas refletem esse avanço do conhecimento no período. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode perceber, então, uma percepção revolucionária, né? A revolução estaria muito mais nas consciências, na percepção do que é a própria natureza, né? Então, eu acho que essas coisas todas. É claro que isso é super papo cabeça, a gente pode passar horas discutindo essas coisas. Eu só quero deixar aqui, plantar aqui algumas dúvidas para vocês na quarta-feira, dia 27 de abril, quando a gente vai discutir as duas aulas de Barroco e de Revolução Científica, a gente trocar umas ideias sobre isso, tá bem? Bem, aqui a gente tem a mais famosa quebra de paradigma que existe na face da Terra, né? São os dois modelos, os dois sistemas de representação da, do cosmo, né? Ou pelo menos do sistema solar, né? Que não era assim conhecido, é claro, na época medieval e na época antiga e medieval, mas do universo conhecido, digamos assim, né? Talvez seja melhor essa definição. Que é a percepção do mundo dentro do sistema ptolomaico, do Ptolomeu, né? Um pensador da antiguidade, que traduziu a, a, a lógica de funcionamento dos planetas de uma maneira específica, ou na qual a Terra era o centro desse sistema, né? Em torno da Terra, todos os astros rodariam, né? Inclusive o Sol e as estrelas, e os outros planetas, e a Lua e tudo mais. Então a Terra ficaria fixa no centro desse sistema, e enquanto que os outros planetas e os outros corpos celestes circulariam em torno da Terra. Isso caiu como uma luva no discurso medieval de centralidade da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, a Terra era o centro do universo e o centro da Terra, o lugar mais importante da Terra, era Roma. Na verdade, o lugar mais importante da Terra para os católicos era Jerusalém. Mas aqui, vamos abrir uma lógica em termos de que Roma, então, era o centro desse universo, o centro de Roma é onde o Papa vive, né? Então, é um modelo antigo, mas que cai como uma luva nesse mundo medieval ocidental dominado pela Igreja Católica, né? Mais tarde, já no século XV e XVI, a gente vai ver esse modelo ser superado, né? A gente vai ter o sistema de Copérnico. O que Copérnico vai dizer? Copérnico vai dizer justamente que a Terra e os outros planetas é que circulam em torno do Sol, né? Isso vai causar uma tremenda alteração na percepção do mundo, né? Então, a gente tem o sistema heliocêntrico, né? Que é esse do Copérnico, o centro desse sistema solar é o Sol, daí o nome sistema solar, né? E os outros planetas circulam em torno. É claro que esse modelo ele é muito impreciso também, ele vai ser trabalhado melhor, né, pelo Kepler e pelo Galileu. O Galileu falando da mecânica dos corpos e o Kepler mostrando que não é bem uma órbita circular, mas na verdade
uma órbita que é mais uma elipse, né? Um outro tipo de, de forma de circundar o Sol, mas o princípio básico, né, do sistema copernicano é mantido, que é esse, né, que o Sol é o centro, enquanto os planetas circulam em torno dele. Né? Então, se alguém quer dar algum exemplo de quebra de paradigma, aqui nós temos a quebra de um paradigma científico básico. Né? As pessoas até Copérnico entendiam o mundo de uma maneira, depois de Copérnico vão entender o mundo de outra maneira. Também a gente não pode achar que isso vai acontecer da noite para o dia. Não vai. Né? Vai demorar, vai haver reações, vai haver perseguições. O Galileu, por exemplo, ele vai ser processado pela Inquisição, né? E ele vai voltar atrás, ele vai recuar e dizer que não, que ele estava errado, né? E quem depois vai reafirmar as ideias de Copérnico e as próprias ideias de Galileu vai ser o Kepler. Fora do domínio da Inquisição romana, ele consegue fazer isso. Mas essa concepção de mundo, até se consolidar, até ser uma visão homogênea, desculpa, hegemônica, eu sempre troco essas palavras, eu tenho um problema com elas, ela vai demorar, né? Não é da noite para o dia. Há reações violentas, né? Mas através da experimentação, da demonstração empírica, né? da modalidade científica, essas coisas vão sendo provadas. Né? Apesar de eu ter falado que eu entendo a ciência e a revolução científica como um fenômeno coletivo, é meio inevitável a gente falar de grandes nomes. Né? É incontornável, porque, na verdade, eles representam, esses nomes, né? A cara de algumas das reflexões que vão se acumulando e que um nome desses se destaca para consolidar alguma dessas tendências. Né? E então aqui eu vou apresentar três figuras fundamentais, né? E aqui aproveito e dou uma discutida porque algumas pessoas elas colocam outros nomes nessas listas sobre a Revolução Científica, porque elas entendem a Revolução Científica muito mais alargada apenas além do século XVII. Né? Ou seja, para alguns historiadores, a Revolução Científica teria começado no século XVI, só terminaria no século XVIII. Né? Mas aí é aquela questão que a gente estava falando para vocês, o que é o final ou o início do Barroco? É o final do Renascimento? É uma coisa separada? Né? Cabe aqui a mesma reflexão. Né? Essa filosofia natural do século XVI é a mesma coisa do que acontece no século XVII? A Ilustração, o Iluminismo no século XVIII é uma mera continuidade desse pensamento do século XVII? São questões, né? Que valem ser postas, mas que eu não vou apostar nelas porque eu acho que a gente está num terreno mais seguro se a gente falar desse fenômeno do século XVII especificamente. Até porque é o perfil do nosso curso também, falar do século XVII. Né? Então peguei pessoas que estão relacionadas a esse século XVII e que estão produzindo no século XVII. Né? Então, Galileu Galilei, como já disse, é importante a participação dele na discussão do modelo heliocêntrico, né? Além da mecânica dos corpos, além de inventor de vários instrumentos, desenvolvimento da luneta e uma série de outras contribuições. Né? O Francis Bacon, que vai ser um pensador importante para as reflexões sobre o experimentalismo. Né?
O René Descartes, que é fundamental para a gente pensar a questão do racionalismo, né? E, mais uma vez, o racionalismo não é uma novidade nascida no século XVII, é um processo que vem com o Renascimento, mas o Descartes é aquele cara que consolida essa reflexão de maneira bastante sistemática, e por isso, então, a gente associa uma coisa a outra. Eu vou mostrar para vocês as obras principais do Bacon e do Descartes. São essas duas obras aqui, né? O frontispício, aqui a gente tem o frontispício, ou seja, a primeira página do livro do Bacon, o Instauratio Magna, de 1620, e aqui a gente tem o frontispício, a capa do Principia Philosophiae do Descartes, né, que eu estou dizendo que é igual a racionalismo, o Bacon, experimentalismo, são duas obras fundamentais do século XVII que vão condensar essas perspectivas que a gente está dizendo que são as grandes características do século XVII. Né? O experimentalismo, ou seja, a ciência vai desenvolver a ideia de que ela funciona através dessa grande fórmula de experimentação. Né? As coisas não bastam ser crenças, não basta dizer que é, você tem que provar que é, provar através de uma experimentação, de uma experiência. Né? E aí a gente vai entrar nos slides seguintes, nas figuras imediatamente posteriores, para a gente pensar um pouquinho essa questão do experimentalismo, que está associado ao racionalismo, porque o racionalismo é essa grande explicação, dessa grande interpretação dessas forças da natureza. Né? Então a gente tem aqui três figuras que a gente vai falar um pouco sobre eles, mas o que nos interessa mais é as experiências que eles fizeram. Né? O Robert Boyle, ele é nascido na Irlanda, mas ele na verdade, é reconhecido como inglês, né? Mas ele é irlandês. O Francesco Redi, que é um italiano, e o Isaac Newton, que esse não precisa apresentar, vocês todos já conhecem, todos já sofreram por causa do Isaac Newton, se estudaram alguma física no ensino médio, e tiveram dificuldades com isso. Muitos dos problemas da vida de vocês foram apresentados e desenvolvidos por esse grande homem, que é o Isaac Newton. Né? Essas são também três figuras muito importantes do Renascimento. E a gente vai ver um pouco o que cada um fez para refletir sobre a questão do experimentalismo e do racionalismo como método. Bem, aqui a gente tem quatro imagens que são importantes para a gente pensar essa coisa do experimentalismo. Né? Uma primeira imagem, que eu vou procurar uma coisa assim mais ou menos cronológica. Tá? A gente tem a bomba de ar do Boyle. Na verdade, o Boyle ele está aprimorando uma bomba de ar que já tinha sido criada por um outro cientista, um outro grande pensador, né? E o que ele está tentando provar com essa bomba de ar? Justamente ele consegue, aprimorando esse instrumento, né? E os instrumentos são muito importantes para a experimentação, né? Mostrar justamente que existe uma coisa chamada vácuo, ou seja, é possível criar nessa bomba um lugar em que não haja nenhum gás, né? E com isso ele comprova uma série de comportamentos em relação ao volume dos gases, né? A pressão e algumas desses outros princípios que vão ser aplicados em vários
ramos do conhecimento, até mesmo na medicina, né? Pressão arterial e coisas do gênero. Então, quando a gente fala do Boyle, a gente tem que lembrar a importância desse instrumento, que é a bomba de ar, para as experimentações que ele vai desenvolver no estudo do comportamento dos gases, né? E, portanto, é algo que eu queria deixar bem demonstrado. Um outro exemplo de experimentação muito legal é o do Reid, né? O Reid, o que ele faz? Ele destrói a teoria, aí tá aí os derrotados, a gente falando dos derrotados, né? Ele destrói a teoria da geração espontânea, né? O que dizia a geração espontânea? Dizia que era o seguinte, que os seres eles poderiam surgir do ar, né? Então eles usavam como exemplo que uma carne colocada num copo, se você deixasse aberto, apareciam depois umas larvas, né? E que então eles achavam que era por causa do contato com ar. Por quê? Porque eles, para comprovar isso, eles colocavam potes fechados e essas larvas nunca apareciam nesses potes. Então eles diziam, tá vendo? O ar é que causou o surgimento da vida, né? A tal da geração espontânea. O que o Reid faz? O Reid faz uma experimentação muito engenhosa. Ele pega o copo tal com um pedaço de carne aberto, né? Um vidro aberto, um vidro fechado, que é a experimentação básica que tinha sido feita, né? E ele cria um terceiro sistema, no qual ele coloca uma gaze fininha na tampa, na boca, melhor dizendo, desculpa, na boca desse vidro, né? E qual é o resultado? Então, ele vai ter no copo aberto as tais larvinhas que vão gerar moscas aqui, né? Aqui ele não vai ter nada e aqui ele não vai ter nada também, né? Então, quando ele faz isso, o que ele prova? Que o ar não tem nada a ver com isso. Que, na verdade, qual é a diferença? Qual é a única coisa que acontece no copo aberto e no copo fechado ou no copo com a gaze? É que essas mosquinhas, elas não chegam na carne e elas não depositam os seus ovinhos nesses dois sistemas aqui. Mas aqui sim. Então, na verdade, as larvas elas surgem das moscas, das mosquinhas, e não do ar, né? Essa é uma experiência e é um exemplo magnífico do que a gente está querendo falar para vocês, do que é essa filosofia natural, essa compreensão que se tinha hipotética, teórica das coisas, mas que podiam cair diante do método científico, diante da experimentação, diante do uso da razão, do racionalismo, né? Uma comprovação de uma determinada hipótese ou não, né? Então, isso aqui esse é um exemplo lindo, singelo, né? Simplérrimo, inclusive, mas que mostra toda a ingenuidade. Eles não sabiam muito bem o que era, né? Mas, com certeza, podia-se tirar dessa experiência a seguinte compreensão: o ar não gerava vida. A vida não saía do nada, né? A gente sabe que não é bem isso hoje em dia, né? A gente sabe que existem determinados micro-organismos que poderiam estar no ar, mas não era essa questão ainda, né? E eles aqui não têm nem ideia desses pequenos micróbios, como é, isso já vai ser uma percepção do século XVIII, século XIX, só muito mais tarde é que se vai conhecer vai se conhecer e se ver, inclusive, né, através de microscópios, esses seres minúsculos que não eram possíveis de ser vistos. Mas, de qualquer forma,
aquilo que o Rede queria provar aqui, nessa experiência, ele conseguiu comprovar, né? E um outro exemplo bacana de experimentação é esse do Newton, né? A tal da decomposição da luz. Ele consegue, através de um prisma que ele monta, né? Que um raio de luz entre num quarto escuro. Reparem que tem um buraquinho pequenininho, o quarto está sem luz, né? Então, esse feixe de luz branca, que vem a luz solar, vem em direção ao prisma, né? E a partir dessa chegada, através da refração da luz, né? A luz é composta por vários feixes coloridos, né? Que a gente sabe disso por conta do próprio arco-íris, né? O Newton, então, consegue criar o seu próprio arco-íris. Ele deixa entrar um feixe de luz nesse prisma. Esse prisma cria uma refração da luz, quebra a luz em suas várias frequências, né, de cores diferentes, né? Então, esse é conhecido como o experimento da decomposição da luz. Então, aqui também você tem uma um engenhoso instrumento, né, que é bolado pelo Newton para comprovar essa característica da luz. E aí ele aproveita e faz uma série de outras reflexões sobre a questão da refração e aquelas coisas todas que fez a gente sofrer nas, nas, nos problemas de física do ensino médio, né? Ele também pensou o movimento, também pensou a energia e uma série de outras coisas, né? A gravidade, como vocês sabem, a aceleração da gravidade e assim por diante. Várias coisas. Ele é o grande nome, né, do século XVII e, inclusive, há uma preocupação muito grande de se colocar ele como um herói tão exageradamente importante que apaga as outras contribuições do século XVII. Então, você tem que tomar cuidado para não exagerar, ele já é bastante supervalorizado, né? E aqui eu botei também a luneta do Galileu Galilei, apesar de estar bem distante do primeiro slide em que ele aparecia, porque aqui é para enfatizar a questão dos instrumentos. Aqui tem a questão da luneta que o Galileu vai desenvolver e que vai ser importante o seu uso, né, para comprovar muitas daquelas afirmações sobre o heliocentrismo. Por quê? Porque se você acompanha o comportamento dos planetas a partir de uma visão ptolomaica, você não entende algumas das evoluções que os planetas fazem na abóbada celeste, né? Segundo a experimentação a partir de um modelo ptolomaico, o comportamento dos planetas devia ser um. E quando observado, e muito bem observado, não apenas a olho nu, mas através da luneta que o Galileu vai desenvolver, fica sem explicação. E ao adotar o modelo copernicano, esses movimentos começam a ter maior sentido. E quando o Kepler analisa ainda melhor, né, essa questão, ele vai criar um modelo ainda mais complexo, ainda mais próximo dos eventos que realmente acontecem, né, na mecânica dos corpos, né, celestes. Então, aqui é só para destacar a importância desses instrumentos na Revolução Científica. Mas percebam vocês que tudo isso, o experimento, né, a experimentação, a criação de instrumentos, isso tudo atende a um método científico que tem a ver com o racionalismo, que o Descartes tão bem
sintetizou naquela famosa e célebre frase: penso, logo existo, né? E, portanto, esse exercício do pensamento é fundamental para o século XVII e para o desenvolvimento da ciência que nós conhecemos hoje, né? E como entendemos que ela é hoje. É claro que essa aula é bastante sintética em relação a toda a riqueza de coisas que a gente podia falar sobre a Revolução Científica, assim como foi com o Barroco também, fomos bastante econômicos. Mas no dia 27 a gente tenta compensar vocês atendendo às suas dúvidas e às suas reflexões, tá bem? Tem também lá na página do AVA o texto básico para vocês lerem. E então até quarta-feira, quando a gente vai conversar sobre essas coisas todas.